Uso de imagem, tá certo? Então, gravação iniciando, certo? Já vou compartilhar aqui a guia que eu pretendo usar com vocês, certo? Então, estão vendo isso aqui, né? Bom dia, pessoal. Então, como eu havia comentado, vamos começar aí a correção dos exercícios de sociologia, para depois, no finalzinho da aula, a gente fazer uma revisão, certo? Se vocês se lembram bem, o tema dessa aula era estratificação social. E o que isso significa? Significa que existe uma desigualdade na nossa sociedade, e essa desigualdade ela estaria quase que cristalizada, certo? Impondo pessoas ou grupos de indivíduos a permanecerem em situações de diferentes tipos de desigualdade, ou desigualdade salarial, desigualdade de gênero, desigualdade de classes, enfim, o exemplo maior que a gente teve para exemplificar os riscos dessa sociedade de castas, dessa divisão, foi aí o exemplo das castas na Índia, certo? Só como a gente viu, ou como vocês deveriam ter visto, nos exercícios da leitura complementar aparece um texto aí falando sobre o apartheid, ou seja, uma segregação racial, na qual vocês precisavam ter feito um comentário crítico. E essa segregação na África do Sul, ela serviu de ponte para conectar aí com um comentário que vocês deveriam fazer sobre a desigualdade no Brasil e a injustiça racial. Certo? Mas a gente vai chegar lá. Então, começando aqui nos exercícios. Tem aqui o primeiro exercício começa com uma tirinha, onde é mencionado Hamlet, certo? Então, aqui a frase, ter ou não ter, eis a questão. Esse personagem, deixa eu pegar o pincel. Acho que vermelho é bom. Vermelho é bom. Vermelho dá destaque, certo? E a grossura do pincel, cadê? Talvez eu não consiga. Bom, enfim, e aí esse personagem ele fica surpreso, por quê? Porque ela adaptou a citação do Shakespeare, que deveria ser aqui ser ou não ser, dessa maravilhosa peça. Aqui existe um livro, também recomendo a leitura de Shakespeare, é sempre bom para enriquecer nosso vocabulário, e as interpretações filosóficas existenciais de seu autor são impecáveis. Certo? Aí ele questiona, não seria ser ou não ser? Certo, seria, de acordo com Shakespeare na época dele, mas na nossa, a sociedade atual, precisa ser dito ter ou não ter. Certo? Eu gostei das respostas de alguns. Qual foi o problema de algumas respostas que eu li? Vocês falaram que não é assim, que têm amigos, que amigos vão se interessar por nós do jeito que nós somos e não por aquilo que nós temos. Está completamente certo. Pessoas, elas devem ou elas deveriam se aproximar de nós de acordo com a nossa essência, de acordo com aquilo que nós somos por dentro, e não com as coisas que nós possuímos. Certo? Então, essa daqui. Só que qual foi o problema dessas respostas que alguns de vocês me deram? Não é uma resposta tão objetiva e ela não chega a trabalhar os conceitos que a gente desenvolveu em sala, certo? Então, precisaria ser algo mais rigoroso, mais objetivo, e não caminhar aí para esse lado tão opinativo assim. Certo? Então, aqui a pergunta era, considerando a tirinha de Cissa, os indivíduos atualmente seriam mais valorizados pelo seu poder de consumo ou pelas qualidades pessoais? Explique sua resposta. Outra coisa que vocês também, alguns estão esquecendo, não são todos, viu, gente? Alguns esquecem de justificar aí as respostas. Então, aqui o gabarito dessa primeira questão que fala sobre a tirinha e as afirmações da aula. Quando o Pato atualiza a máxima de Shakespeare trocando o ser, que pode remeter às qualidades pessoal, pelo ter, que indica que as pessoas... que indica a posse de bens materiais, fica claro que a tirinha defende a ideia de que, atualmente, as pessoas são tão mais valorizadas quanto mais poder de consumo elas têm. Parece-nos que os alunos devem concordar com isso. Pessoal, apenas um comentário aqui do que aconteceu um dia no serviço do meu pai. Chegou um velhinho e ele estava muito mal vestido, e ninguém quis atender ele. Era na época que meu pai trabalhava em outra empresa. Ninguém quis atender. Chegou o gerente foi o único que tentou chegar perto desse cara, sabe, do que ele queria. Só que quando ele foi fazer isso, já era tarde demais. Porque aí o velhinho, ele reclamou. Ele falou, olha, não gostei do serviço de vocês, só por causa da roupa que eu estou usando, vocês estão me tratando de forma diferente. Eu vim aqui, eu ia comprar um caminhão, e eu tinha já o dinheiro vivo.
para vocês, certo? Então, por causa desse tipo de preconceito, ou porque ele não aparentava ter tanto assim para conseguir comprar os itens dessa loja, ele acabou sendo ignorado, certo? Então, é só para mostrar como que esses preconceitos, essa estratificação, essa diferenciação de classe, de tratamento, ela está muito subentendida na nossa sociedade, certo? Questão 2. Em sua opinião, a publicidade do artigo de luxo é positiva ou negativa para a sociedade? Esse tipo de anúncio incentiva as pessoas a ganharem dinheiro, consumi-lo, ou acirra as desigualdades? Justifique sua resposta. Bom, primeiro eu vou fazer aqui o comentário para depois ir para o gabarito. A resposta ela era parcialmente livre, você poderia, desde que você justificasse o seu ponto de vista, mostrando como que isso é encarado de forma positiva ou de forma negativa. Teve alguns que eu só comentei as consequências de se considerar que é inteiramente positivo, mas existem vários problemas. Um problema deles, que eu posso utilizar como exemplo, são as músicas de funk e ostentação. Certo? Eu não sei se vocês já ouviram, na verdade eu não sei nem se elas ainda são tocadas com tanta frequência. Só que o que acontece? Quando tem esse apelo ao consumo de itens ou artigos de luxo, isso acaba adentrando o psicológico da pessoa, certo? Isso pode desenvolver problemas seríssimos, porque é um padrão de vida que está sendo imposto e algumas pessoas elas não conseguem chegar nesse padrão aí que é defendido, certo? Então, existem várias implicações, a psicanálise ela tenta lidar com essas consequências mais profundas na mente do indivíduo. Mas existe, sim, aqueles que querem consumir esses tipos de artigo e vão e trabalham honestamente para conseguir aí alcançar esses objetos, certo? Outros não, outros apenas tentam ir na malandragem. Então, aqui, gabarito. Imaginamos que as duas respostas vão surgir. Cremos que haverá um pequeno número de alunos que defenderá que a publicidade de artigos de luxo pode ser um incentivo às pessoas ganharem mais dinheiro e, assim, poderem adquirir esses produtos. Acreditamos, porém, que a maioria dos estudantes dirá que esse mercado de luxo acirra as desigualdades socioeconômicas, dá força a um consumismo exacerbado e impulsiona a crença de que os bens materiais de alguém é que determina a importância dessa pessoa na sociedade. Ou seja, essa questão ela serve para complementar as afirmações da questão 1, certo? Então, essa influência aí do consumo dos artigos de luxo, ela compromete aí as desigualdades sociais, ela influencia de forma negativa, certo? Então, questão 3. Com base no fragmento de Gabriel Garcia Marques, transcrito na sessão para debater, você concorda com a ideia de que nome e fortuna são realmente essenciais em nossas relações sociais? Qual a origem desse tipo de pensamento? Pessoal, notem aqui uma coisa. Isso já fica uma dica para a minha prova. Existe um texto que foi apresentado na parte teórica da nossa aula, dessa aula, que fala sobre nome e fortuna. E aqui ele traz duas perguntas. Se você concorda, então teria aí um cunho mais pessoal, só que também pergunta a origem desse pensamento, certo? Então, alguns às vezes só respondem uma parte, não sei se é por causa de dificuldade, mas tentem ler sempre a questão. Vocês sempre podem chegar a explicar o porquê dessa origem, pelo menos nessa questão aqui, a origem desse pensamento. Então, aqui, gabarito. Numa sociedade que valor... antes, por que é uma dica para minha prova? Porque terá texto na minha prova. E nesse texto, vocês precisarão interpretar. As consequências é de teste, né? Só que vocês precisam interpretar bem, precisam ter uma leitura mais apurada para conseguir extrair as interpretações, para conseguir conectar a leitura que fazem de um texto com o conteúdo que a gente estuda, certo? É isso que é analisar, interpretar. Numa sociedade que valoriza o poder, gabarito, o poder do consumo das pessoas, em que há desigualdades sociais, em que as pessoas são estratificadas de acordo com o número, com o... De acordo com o critério, de acordo com inúmeros critérios, ter nome equivale a pertencer a certas famílias nas sociedades mais tradicionais, ou simplesmente ter prestígio social em agrupamentos menos conservadores. E fortuna, o que significa ter a posse de bens materiais e poder de compra. É uma maneira de os indivíduos se valorizarem. Quando Florentino Ariza acredita que para merecer Fermina, ele precisa de tudo isso, ele se mostra influenciado por valores típicos do mundo capitalista.
Então, aqui, o gabarito ele trouxe uma justificativa de onde viria esses nomes, mostrando o que significa ter nome e fortuna. Mas esse pensamento ele é extremamente antigo, certo? Ele acho que remete até na Idade Média, quando os reis ou as pessoas elas se informavam utilizando seu sobrenome. Algo que continuou por um bom tempo na sociedade, hoje é menos, mas ainda existe, infelizmente. Esses foram os exercícios da aula. Agora nós vamos para a tarefa. Então, é uma questão da UEL. Contardo Carigares publicou um artigo que aborda a prática social brasileira, que denominar como doutores os indivíduos pertencentes a algumas profissões, entre eles médicos, engenheiros e advogados, mesmo na ausência da titulação acadêmica. Isso vocês vão ver na universidade, quando entrar, que eu torço para que todos vocês consigam entrar. Doutor é só quem faz doutorado, existe uma hierarquia do sistema acadêmico. Vocês vão sair do ensino médio, vão entrar no ensino superior, fazendo curso de graduação. Aqueles que desejarem continuar na faculdade, continuarem estudando, vão passar por um processo seletivo, vão fazer provas para entrar no mestrado. E aqueles que ainda querem agregar ainda mais o seu valor ou o seu conhecimento acadêmico, vão partir para o doutorado. Depois é pós-doutorado e depois livre docência, que é o nível mais alto aí da titulação acadêmica. Esses profissionais, eles não possuem doutorado, eles não fizeram a formação com doutorado, só que eles se referem como doutores para algumas pessoas. Então, segundo esse autor, esses mesmos profissionais não se apresentam como doutores no encontro com seus pares, ou seja, com aqueles mesmos da sua mesma profissão, eles não se referem a si mesmos como doutores, mas apenas diante de indivíduos de segmentos sociais considerados subalternos, ou seja, aqueles que têm menos, o que indica uma tentativa de intimidação social, servindo para estabelecer uma distância social, lembrando a sociedade de castas. Se aquela frase, você sabe com quem está falando, isso é um constrangimento para aquele que possui menos, ou tentando se reafirmar o seu status. Né? A questão levantada por Contardo Carigares aborda aspectos relacionados à estratificação social, estudada, entre outros, pelo sociólogo alemão Max Weber. De acordo com as ideias weberianas sobre o tema, é correto afirmar. Bom, aqui a gente já tem a resposta. As sociedades ocidentais modernas produzem uma estratificação social multidimensional, articulando critérios de renda, status e poder. Ou seja, de acordo com essas qualidades aqui, os indivíduos eles são catalogados como ou melhores ou piores. Certo? Então, lendo aqui as outras questões. Médicos, engenheiros e advogados são designados como doutores porque suas profissões beneficiam mais a sociedade que as demais? Não, isso daqui não é correto, e se alguém falar que isso está correto, está equivocado. C, por quê? Porque eles não possuem aí a titulação acadêmica. C, a titulação acadêmica objetiva a intimidação social e a demarcação de hierarquias que culminam em uma sociedade de castas. Isso daqui poderia ser uma consciência se fosse levado à risca, mas não é isso que acontece. Por quê? Porque a titulação acadêmica ela não autoriza essa divisão da sociedade. D. A intimidação social perante os subalternos expressa a materialização das castas nas sociedades modernas ocidentais? Não, isso daqui não é uma consequência do artigo que a gente leu. Nas sociedades modernas ocidentais, a diversidade das origens, das funções sociais e das condições econômicas são critérios anacrônicos de estratificação, como se eles valessem para outras épocas? Não, porque existe a possibilidade de mudar esse tipo de mentalidade. 2. A reportagem a seguir foi extraída de uma matéria intitulada Da Cabeça aos Pés, publicada na revista semanal de informação Carta Capital. Essa revista aqui ela tem um posicionamento mais de esquerda, certo? Ela é mais crítica do sistema econômico e da forma como a sociedade se articula atualmente. Em dezembro, o café tá frio. Em dezembro de 2003, ela trata das desigualdades socioeconômicas no Brasil. Pessoal, vocês chegaram a ler esse texto? Ele fala sobre as havaianas, certo? Então, uma havaiana, ele apresenta um personagem, aqui o gordo de 35 anos, que ganha a vida trabalhando na carga e descarga de caminhões, certo? Só que aí ele usa esse personagem para chegar no item do artigo de luxo que ele quer apresentar, que é uma havaianas incrustadas de ouro e diamantes, certo? Então, o gordo ganha 350 e 400 reais por mês. Pensem como é viver com uma quantidade de dinheiro desse tipo. Pelo exemplar das legítimas já surrado, ou seja, a havaiana que ele utiliza já está velha, ele pagou R$7. Mas se quisesse
presentear uma namorada com os 3 novos modelos Havaianas lançadas na Grande Estilo na quarta-feira do dia 26, em São Paulo, ele teria que trabalhar por 13 anos. Alguns confundiram, não leram muito bem esse texto. Falaram que ele trabalha desde os 13 anos. Não é isso que o texto informa para a gente. Isso significa que é por 13 anos que ele precisa trabalhar para conseguir comprar aí essas Havaianas, que são avaliadas em 58,5 mil reais, certo? Ela apresenta 414 pedras de diamantes incrustadas nas suas tiras, certo? Ou que ele daria para comprar 11.700 pares com o valor que ele pagou, certo? Então, vamos para a questão. O objetivo inicial de uma reportagem jornalística é transmitir uma informação. No caso desta finalidade, parece ser a de anunciar uma parceria entre a indústria de São Paulo Alpargatas, que fabrica as sandálias havaianas, e a tradicional joalheria, ou seja, foi uma jogada de marketing entre as duas. Por meio da história dos chinelos que se tornam joias, a reportagem acaba tratando de estratificação social no Brasil, mostrando o abismo que separa e delimita essas duas porções que compõem a nossa nação, certo? Quais são as classes sociais representadas na reportagem? Aqui é a classe social alta e a classe social baixa. Devemos também se concentrar ou só na classe social alta, ou só na classe social baixa. Não, ele está mencionando as duas nesse texto curtinho. Como elas aparecem no texto? A revista procura tratar delas de maneira neutra. Pessoal, ele não trata de maneira neutra, viu? O editor, ou aquele que escreveu essa matéria, ele se considera mais próximo do gordo. Por quê? Porque ele pertence aí à classe social mais baixa, que não tem poder aquisitivo para comprar essa joia pisante, como ele fala. Que é a consequência aí da próxima pergunta. A linguagem usada pelo jornalista é mais séria ou adota recurso de humor? Ela adota recurso de humor. Por quê? Porque ele fala de gírias, ele fala de outros elementos linguísticos, certo? Então, o texto apresenta 2 grupos de personagens. São esses aqui: Sérgio Aparecido dos Santos, o gordo, representando os trabalhadores que dificilmente poderão um dia comprar havaianas de ouros e diamantes, e as senhoras e senhoritas que disponham do suficiente para pisar sobre ouro e diamantes. O texto não se preocupa em manter imparcialidade. O jornalista está muito mais próximo do plano das ideias do gordo. Em primeiro lugar, porque os detalhes numéricos do texto comprovam o abismo que há entre pobres e ricos, funcionando como uma denúncia das desigualdades sociais. Em segundo, porque são usadas expressões bem-humoradas, que satirizam a alta sociedade, como pisar sobre ouro e diamantes, que desqualifica os ricos, pois o uso do verbo pisar sugere que eles colocam ou se sentem acima de tudo. Isso aqui já é uma implicação mais exagerada, né? Falar que os ricos estão pisando, mas enfim, é o posicionamento daquele que respondeu. E joia pisante, que é uma expressão sarcástica que satiriza seus possíveis compradores, certo? Aí, para contrastar essa notícia que acabou de ser apresentada no nosso material, vem essa daqui da revista Veja, que já é uma revista com uma leitura mais de direita, certo? Então, em agosto de 2012, a revista Veja lançou uma edição especial intitulada Luxo, em uma das reportagens intituladas Agenda de Poder. A revista dava dicas de como encontrar motoristas, manicures, massagistas, maquiadoras e depiladoras especializadas em atender viajantes brasileiros no exterior. Certo? Então, aqui, o texto. Só quem precisou de uma manicure na Europa ou Estados Unidos sabe o perrengue que é descolar serviços à altura dos oferecidos em salões de beleza no Brasil e em Nova York, por exemplo. Não é costume tirar cutícula, nem tirar excesso de esmalte com palito. Manicures, massagistas, depiladoras e motoristas dos sonhos no exterior. No entanto, existem. Então, é difícil de achar, mas eles existem. O nome deles não está listado em sites de busca, nem em guias de viagem, mas recheia as agendas de exigentes brasileiros que viajam com frequência. No extremo da cadeia das conexões, encontra-se figuras como a publicitária paulistana Ana Carmen Longobardi, que, nas temporadas em Nova York, sempre sentiu necessidade de fazer as unhas à brasileira. A solução veio 9 anos atrás, quando encontrou o salão Maria Bonita, na Sorro,
Não sei se é assim que se pronuncia, enfim. Os funcionários falam português, por isso me sinto em casa, diz a colecionadora de arte e executiva. Olha só as qualidades dela. Não é todo mundo que coleciona arte. Ana conhece Deus e o mundo em círculos de alto poder aquisitivo em São Paulo e Nova York. Então, nessa reportagem, existe a preocupação em mostrar a estratificação social do Brasil, diferente da outra, essa que não possui essa preocupação. Isso pretende, como a Carta Capital, tratar o abismo que separa e delimita as porções do Brasil? Outra pergunta. As orientações dadas pela reportagem são úteis à maioria dos brasileiros? Evidente que não. A linguagem usada pelo jornalista demonstra proximidade com que classe social? Então, aqui, indo para o gabarito, a reportagem da edição especial da Veja parece não ter preocupação nenhuma com as desigualdades sociais brasileiras, usando gírias comuns em rodas informais de alta sociedade, como perrengue e Deus e o mundo, ou seja, gírias que não fazem parte aí do grupo mais baixo. A reportagem fala principalmente sobre as dificuldades de encontrar serviços de beleza brasileiro no exterior. Trata-se de um assunto absolutamente desimportante para a grande maioria dos brasileiros, que provavelmente nunca precisarão ou vão precisar com urgência de uma manicure na Europa ou nos Estados Unidos. Ao mostrar a intimidade com as dificuldades das pessoas do alto poder aquisitivo, a revista ignora a existência das classes sociais do Brasil. Pessoal, o que acontece nessa questão? Nessa questão, existem várias perguntas, só que ao invés do gabarito trazer elas em tópicos, ou seja, a resposta da primeira questão que é feita, resposta da segunda em tópicos, uma em cada linha, o texto, ele desenvolveu um argumento mais fluido, certo? Ele mais conectado e consegue responder todas as questões que foram feitas. É isso que vocês precisam desenvolver nas respostas quando eu libero os exercícios do plural para vocês. Porque é isso que vocês vão precisar fazer no vestibular para desenvolver uma redação ou quando vocês forem trabalhar academicamente, quando entrar aí nos cursos que vocês vão entrar, e eu acredito que sim. Vocês têm muito potencial. Instruções para as questões 4 a 6. A reportagem é a seguinte, intitulada A Vitória de um Intocável na Índia, foi publicada em 2007 no Jornal do Estado de São Paulo e narra a história do indiano Hari Pipal, que, embora membro de casta mais baixa do país, conseguiu vencer o preconceito e tornar-se um milionário. Pessoal, bom, essa daqui é a última questão, ela só faz tem a leitura complementar. Vamos lá. Acho que eu não vou ler esse texto inteiro com vocês, viu, gente? Eu quero ainda dar tempo de fazer essa revisão, mas eu não sei se também vai dar tempo. Então, o Ripal, ele é membro de uma sociedade mais baixa na Índia, os intocáveis, ou um pária, como eles são chamados, na Índia hoje. Se não fosse um pequeno detalhe, Pipal, ele tem 58 anos, é um intocável, e ele pertence ao patamar mais baixo, só que ele conseguiu abrir aí um hospital e uma série de outras empresas, certo? Ele teve que parar de estudar cedo, aos 16 anos, porque o pai sofreu um acidente, certo? Só que aí quando ele vai vender, ele vai trabalhar com carros, não é? Se não me engano. Não, sapateiro. Sofreu um acidente e ficou paralisado. Sem ter como trabalhar, o pai pediu para que ele suspendesse os seus estudos. Olha só a condição do Pipal no início. Certo? Ele não tinha estudos, ele teve que parar de estudar porque o pai sofreu um acidente e ele ainda era de uma casta mais baixa. Mesmo sem ter completado a escola, Pipal fala 6 idiomas, entre eles inglês, russo e alemão. Gente, alemão e russo são línguas dificílimas. Um dos meus hobbies é estudar, gosto de aprender sozinho. Certo? Então aqui fala sobre a vida dele, como foi difícil, o método da casa que ele morava, certo? Aí, só que quando ele começa a crescer na vida, quando ele decide fazer um empréstimo no banco, ele consegue fazer aí a sua administração. Ele, pessoal, poderia ser um exemplo para nossas disciplinas aí de empreendedorismo, certo? Porque apesar de todas as dificuldades, ele consegue superar elas usando o conhecimento que ele possuía. Beleza? Então, indo aqui para as perguntas. Muitas vezes acredita-se que as pessoas que pertencem às castas inferiores estão impedidas de ter sucesso financeiro, como se a ordem social de Weber se sobrepusesse à ordem econômica. A história de Hari Pipal confirma ou nega essa crença? Justifique sua resposta. Ela nega, porque o fato dele ter se tornado milionário, dono de uma revendedora de carros, uma exportadora, uma fábrica de sapatos e um hospital, mostra que na Índia os párias podem ascender economicamente, embora quase sempre sofram com o preconceito dos
das demais castas. Assim, a ordem social e a ordem econômica de Weber podem ser independentes de uma da outra, certo? Então, existe aí a possibilidade de ascensão. Weber aponta que, mesmo entre os estamentos menos privilegiados, seus membros costumam apresentar um sentimento de dignidade, uma espécie de orgulho que faz parte, em fazer parte do grupo, certo? Isso foi mencionado no conteúdo da nossa aula. O orgulho que as pessoas possuem de pertencer a determinados grupos, certo? Sabendo disso, Haridwar apresenta a esse sentimento, ou ele nega completamente a estrutura de castas da Índia. Explique sua resposta usando a declaração dele mesmo. Que era apenas para você explicar e utilizar aí o comentário que o próprio personagem fala, certo? Então, Haridwar não nega completamente o sistema de castas, embora ele ache que todas as pessoas devam ser tratadas com igualdade. Ele gosta de afirmar sua identidade como pária. Sou Dalit e sou um intocável e tenho orgulho disso. Certo? Questões finais. Weber aponta que numa sociedade de castas, as coexistências étnicas condicionam uma repulsão ou um desprezo mútuo. Sabendo disso, responda. Haridwar foi vítima do desprezo das outras castas? Explique com um caso apresentado na reportagem. Sim, a reportagem afirma que quando inaugurou seu hospital em 2004, o empresário teve muita dificuldade em recrutar médicos para trabalhar com ele. Isso ocorreu porque médicos de castas superiores não queriam trabalhar para um pária, certo? Olha só o que o preconceito faz. Haridwar, ou a sociedade das castas. Haridwar desprezou essas pessoas de outras castas. Exemplifique com um caso apresentado na reportagem. Não, ele não desprezou em seu hospital. Seu hospital não separa seus pacientes de acordo com o sistema de divisão hindu. E, como ele não tem ressentimentos, aceita que médicos de outras castas que antes o desprezavam venham trabalhar com ele. E ainda conclui, o que não entendo é porque não vieram trabalhar comigo antes. Pessoal, é exatamente esse tipo de pensamento que a sociologia se encarrega. Por que nessa sociedade de castas, onde existe a possibilidade de ascensão, os médicos não queriam trabalhar com ele? Ele não entende isso. E a sociologia procura entender por que isso acontece com os grupos humanos, certo? Sendo que a capacidade dele não seria influenciada por ser um pária ou não. Ele ascendeu como qualquer outro. Não vou ler esse texto inteiro com vocês, mas ele trata do apartheid da África do Sul, certo? Então, a divisão entre os negros e os brancos, onde ele apresenta aqui também uma placa de 1984, onde faz a divisão para aqueles que devem acampar, certo? Aqui são a área dos brancos. Olha só que curioso. É um trailer. É como se os brancos tivessem esse poder aquisitivo para comprar essa casa sobre rodas. E os coloridos, que ficam com essa tenda que lembra uma tenda indígena, certo? Enfim, é só um comentário a respeito da estética da placa. Certo? Então, ele fala aqui sobre essa segregação racial ocorrida na África do Sul, e depois ele começa a mencionar também o Brasil, certo? Então, aqui a pergunta. Levando em conta as ideias de Weber, nos quais você pode discordar, tente explicar como um grupo minoritário em número de pessoas, ou seja, os brancos na África do Sul, conseguiu subjugar a maioria da população por tanto tempo, como ocorreu na África do Sul. Embora o Brasil seja conhecido pelo multiculturalismo e pela miscigenação, você concorda que existe aqui uma espécie de apartheid social, que, de certa forma, é também racial? Justifique seu posicionamento. Indo para o gabarito, temos que, em relação ao apartheid africano, há pelo menos dois posicionamentos possíveis diante da questão. Um a favor da ideia de Weber de que a dominação só existe porque os dominados, de algum modo, permitem, e outro contra ele. Para argumentar a favor dessa ideia, é possível dizer que, em geral, assim que os dominados reagem à dominação, ela começa a ruir. Para argumentar contra, é possível dizer como os dominadores detêm o poder econômico e político, isso dificulta muito a luta por liberdade. Quando ele fala a favor, ele está falando sobre a possibilidade de uma revolução, ou seja, os dominados se rebelarem. Quando ele fala que é contra, ele destaca aí a influência econômica, financeira e política dos poderes que esses dominadores exercem sobre essa população. Ou seja, eles possuem só essas qualidades e são capazes de dominar um grupo muito maior, certo? Ainda mais quando a dominação está legalmente instituída, ou seja, o apartheid ele era permitido por lei. Como você vai lutar por essa injustiça social que é permitida por lei? Olha o problema.
Caso da África do Sul durante os anos do apartheid. Em relação ao Brasil, o aluno poderá dizer que há por aqui uma injusta concentração de renda, além da falta de acesso da população mais pobre a serviços básicos, como saúde, educação e transporte. A dificuldade de mudar essa situação provaria que a exclusão já foi incorporada pela sociedade, embora não seja oficial. Seria uma espécie de apartheid, mas também seria cabível o aluno se posicionar contra essa ideia, lembrando que o fato da exclusão não ser oficial, isto é, legitimada por leis, faz toda a diferença, porque possibilita a luta de minorias excluídas por seus direitos que tentam pagar com isso, por isso com a própria vida, certo? Então, existe aqui um outro comentário que eu trago para essa resposta, é a herança da época da escravidão, certo? Foram muitos anos de escravidão, quando ela acabou, entre aspas, não foi pensada em política de ressocialização ou de inserção social desses negros recém-libertos, certo? Então, isso comprometeu aí o desenvolvimento dessa camada que já era pobre e também já era negro, ou seja, então esse apartheid que o texto menciona aí superficialmente, ele pode ser justificado por essa memória histórica aí da desigualdade, certo? Mas isso é um comentário, o gabarito já responde perfeitamente aí as possíveis interpretações. Pessoal, essa foi a correção dos exercícios de sociologia da estratificação social. Agora vocês aí nós temos 5 minutos, ou um pouquinho mais, não tem problema se passarmos um pouco, para retirar as dúvidas, ou uma possível revisão. Vocês possuem dúvidas? Deixa eu conferir aqui. Temos 24, o número de alunos ia, voltava. Câmbio. Vocês estão aí? Não possuem dúvidas a respeito dessa matéria? Sobre a matéria da prova? Nada? Bom, Lucas, até que página mais ou menos é a matéria da prova? Não tenho nenhuma dúvida. Beleza, Maria. Gustavo, até que página? Eu não estou pedindo tudo, viu? Eu só estou pedindo de sociologia as aulas 7 e 8 e 9 e 10. Ou seja, identidade e alteridade e estratificação social, certo? De filosofia é a aula sobre Sócrates e a aula de Platão, beleza? Então, não é bem em páginas, mas apenas as aulas que eu estou cobrando nesse material. Como eu falei, a minha prova ela vai conter texto, para que vocês consigam trabalhar aí a interpretação, mesclando com o conteúdo que nós estudamos, e vou tentar achar aí umas tirinhas, porque eu acho legal trabalhar com esse recurso visual para a gente conseguir trabalhar. Revisão relâmpago. Vocês precisam saber. Bom, a ideia presente no pensamento do Sócrates é o método que ele utilizava nos debates, a maiêutica, certo? Que o conhecimento está dentro de nós, que Sócrates ele prezava o diálogo ou a dialética, que era o choque entre as ideias. Bom, é mais ou menos isso sobre Sócrates. Platão, vocês precisam lembrar do mito da caverna, sobre a condição dos prisioneiros. O que o mito da caverna está representando? O mito da caverna está representando como que nós vivemos num mundo onde nossos sentidos nos enganam constantemente, certo? Então, Platão ele percebeu que isso acontecia. Quer ver? Eu não sei se vocês vão conseguir ver esse copo aqui, quando eu coloco essa... Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é refração ou reflexão na física. Eu não sei exatamente como isso funciona, qual que é o nome disso. Mas tá vendo que parece que o lápis, que a caneta tá quebrada? Isso daqui é a minha visão se equivocando com aquilo que ela está vendo. Por quê? Porque se eu utilizar o meu intelecto, o meu espírito, a minha alma, a minha mente, para conseguir entender essa situação, eu vou descobrir que a caneta ela não está quebrada, certo? Então é isso que está em jogo no mito da caverna. Os nossos sentidos, o conhecimento sensível, ele é complicado, ele às vezes nos engana, então a gente tem que sempre olhar para cima, a ideia do bem, a ideia da verdade, beleza? Vai ter pergunta aberta e alternativa ou só aberta? Pessoal, pelo que eu entendi, nós temos que fazer questões de teste, apenas questão de teste, certo? Então, na minha só vai ter questão de teste. Eu prefiro questão aberta, certo? Mas parece que a coordenação ela quer fazer as questões de teste, que acho que é mais simples para vocês também.
São 2 provas, seja 10 de filosofia, 10 de sociologia. Acho que se fosse uma questão aberta seria mais complicado. Mas, enfim, eu vou confirmar isso com eles, tá, Gustavo? E comento lá no grupo. Mas é questão de teste, sim, certo? A não ser que eu esteja enganado. Certo? Então, isso era de Platão. Sociologia, identidade e alteridade. Na verdade, deixa eu ver aqui, pessoal. Eu já posso confirmar isso com vocês. Enquanto eu vou abrindo aqui meu e-mail para me certificar sobre o que nós estamos falando. Cadê? Olha só. Somos. Bom, identidade e alteridade. É aquele debate entre o grupo, entre aquilo que eu sou, aquilo que eu quero ser, pertencer a um grupo, certo? Como eu lido com aqueles grupos que são diferentes de mim, certo? Então, isso aqui é identidade e alteridade. Existem muito mais conteúdo teórico que será cobrado, mas isso é que vocês precisam saber. Sobre aquela xenofobia, a maneira como nós interpretamos a cultura alheia, certo? Vocês lembram lá do texto da anedota búlgara, do cara que caçava pessoas, aí chega um cara e ele fala que se caça animais. Aí ele fica surpreso. Por quê? Porque a perspectiva dele promovia esse choque, certo? Para ele era natural caçar pessoas, enquanto para o outro era natural caçar animais. E estratificação social, que fala sobre essa desigualdade de renda, sobre essa injustiça, essas outras desigualdades de gênero, de cor, de etnia, religião, enfim, são esses mais ou menos o conteúdo que está sendo cobrado, certo? Eu nunca tento trazer conteúdo teórico a mais do que é apresentado no material, certo? Apesar de que isso seria muito importante fazer. Estou tentando procurar algumas questões de vestibular, não serão todas, para trabalhar aí a interpretação ou a capacidade de leitura e trabalhar com o conteúdo de vocês. Que mais? E aquilo, texto, tirinha, para a gente conseguir desenvolver aí a leitura, certo? Estou tentando conferir aqui não vou achar nos livros, né? Aqui. Mais Marinha, prova. Aqui. Bom, pessoal, é isso. Eu só estou abrindo aqui para ver a informação sobre as questões, a relação de teste. Fale agora ou cale-se para sempre. Nosso horário ele acabou. Mais alguma dúvida? Mais alguma coisa que gostariam de resolver agora? Como vocês? Aqui. Pessoal, é teste, viu? Sociologia e filosofia. 10 questões, teste. Acredito que vai funcionar dessa forma também com as outras matérias, mas são 10 questões de teste. 10 de filosofia, 10 de sociologia e 10 de empreendedorismo. Beleza? Então, acho que essa era a dúvida de vocês. Então, minha prova vai ser trabalhada naquele formato. Vai seguir o mesmo formato da última prova que vocês fizeram lá no sistema deles, beleza? Ok. Pessoal, agradeço aí a presença de vocês mais uma vez. Eu espero que tenha ficado clara a correção dos exercícios. E essa revisãozinha que mais foi um comentário a respeito dos temas da prova. Mas vocês mantendo vocês tendo conhecimento de que é disso que essas aulas estão falando, fica fácil de assimilar o conteúdo. Certo? Agradeço aí a presença de todos. Tenham aí um bom dia. Certo? E uma boa prova na sexta e até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau para vocês.